Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Abram em Efésios 5. Que essa chuva lá fora represente uma chuva aqui dentro também, amém? De Deus. No Pentecostes foram vistas, repartidas sobre ele línguas como que de fogo. Que hoje seja como que uma chuva caindo sobre esse lugar. Efésios 5, versículos 18 e 19. Amém, abriu aí. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Repete comigo: sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso. As cartas, muitos dos irmãos sabem que a maioria delas foram escritas para igrejas específicas e muitas outras para que elas circulassem entre outras igrejas. Para a carta aos Efésios, Paulo escreve a um povo que estava em meio a uma cultura tipo a nossa. Tinha um templo lá na cidade, que era um templo da deusa Diana. Ele tinha cerca de 100 colunas. Se você entrar e ver foto dele, ele era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Ou seja, era uma cidade que tinha por Deus tudo menos o nosso Deus. Ou seja, provavelmente, no meio dos rituais, as pessoas mergulhavam na prostituição, na bebida. E aqui Paulo dá um exemplo. Ele fala: olha, Éfeso, não se embriaguem mais com vinho, que leva à devassidão, mas sejam cheios do Espírito. Então ele traz um conselho, além dos outros que ele traz nessa carta. Depois leia. Aqui ele vai falar sobre os maridos, vai falar sobre as esposas, sobre os escravos. No fim ele fala da armadura de Deus. Mas qual é o conselho que Paulo fala para mim, para você, para os cristãos da igreja? Olha, Paulo falando, né? Eu aconselho você, se você tem uma opção, uma escolha de viver cheio e viver vazio, ou de viver cheio de outras coisas e cheio do Espírito, o meu conselho é para que vocês vivam cheios do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Não só hoje, todos os dias. Existe esse caminho para nós. Se tem uma vida que é cheia, tem uma vida que é vazia. Que a decisão nossa hoje, saindo daqui, seja: Deus, eu quero ser cheio. Batiza-me. Jesus fala para os discípulos: não vão embora, mas esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Existe uma das etapas da vida do cristão, é a salvação, é o batismo e o revestimento de poder. Que essa manhã você seja revestido de poder. Que essa manhã o Espírito Santo inunde o seu coração, a ponto das outras coisas saírem e só Ele permanecer aí dentro. Amém, meus irmãos? É disso que a gente vai falar hoje. Então solta aí, fica relaxado e vamos falar disso aí. Tentei.
Então, se você olha para a Bíblia, no processo de relacionamento de Deus com o seu povo, se iniciou de uma forma bonita. Ele caminhava com o seu povo, diz a Bíblia, na viração do dia. Mas infelizmente a liberdade dada por Deus ao homem fez com que esse homem usasse ela de uma forma que não devia. E Deus, em sua santidade, não caminharia ad eterno junto com o mal, o pecado, o erro. Por isso Romanos diz que nós fomos destituídos, nós fomos separados da glória de Deus. Então, a obra de Deus agora é poder voltar. Olha o desafio de Deus: voltar a conviver com você sendo um pecador. Como que ele poderia fazer isso? Lá em Gênesis, ele já disse, e no texto bíblico nós vemos que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ele falou, na nossa imaginação, eu amo ele, só que ele está errado e eu não posso compactuar com isso, então eu preciso santificar. Filho, através do Filho, nós podemos hoje, de novo, conversar com Deus. Tanto é que lá em Apocalipse, vocês lembram que no Éden Deus falou, olha, tira ele, porque se ele come da árvore da vida, ele vai viver para sempre, só que em pecado. Então Deus tira do homem da árvore da vida, começa a obra no coração do homem, e lá em Apocalipse diz, ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, porque agora nós estamos revestidos de Cristo. Quando Deus olha para nós, não está mais o erro que cometemos no jardim, mas está o sacrifício feito na cruz. É por isso que hoje a gente pode conversar com Deus. Jesus fala, quando ele ensina os discípulos a orar, Pai nosso. Voltamos ao relacionamento. Fechado esse parênteses, Deus caminhou de fora para dentro nessa obra. Ele começou com encontros pessoais. Depois, ele se manifesta numa presença dentro do tabernáculo. Ele intermedia a comunicação com alguém. Moisés era um grande intermediador de Deus. Depois ele intermedia através dos profetas. Raras vezes o Espírito Santo capacitava alguém para uma obra. Bezalel para fazer o templo. Destruiu tudo lá forte. Sansão foi capacitado pelo Espírito. Ou seja, aparições de Deus. E ele vem mais próximo, chamado Emanuel, Deus conosco, andando no endereço. Da mesma forma que nós temos aqui a Rua João Rude, Jesus andou lá na cruzamento com a Rua Galileia, com a Belém, com a Nazaré, andou lá, aqui. Ele se aproximou de nós, mais ainda. E aí ele diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Deus habita em nós.
Você quer que eu provo isso para você? Vou provar na Bíblia. Quando uma pessoa ainda não entregou seu coração para Jesus, ela vira residência, ela vira estabelecimento para muitas coisas. A Bíblia diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando e não encontra, volta para casa, e ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, nenhum habitante. Então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o nosso coração é uma casa, e ela vai ser habitada por uma pessoa ou por outra. E quando nós entregamos nosso coração a Deus, essa casa ela é totalmente desocupada, e o Espírito Santo passa a ser o habitante permanente. Paulo vai dizer que o Espírito habite ricamente nos vossos corações. Que hoje, você já sabendo que se você já entregou o coração a Cristo, você é uma habitação do Espírito, ou se você não é, hoje pode ser. Você agora comece a caminhar, fazendo com que, eu vou dar agora a explicação do que é cheio do Espírito Santo, fazendo com que esse Espírito que aí habita, cada vez mais passe a controlar a sua vida. Na Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, alguém tem 30% do Espírito, o outro tem 80%. Você se tornou a habitação do Espírito. Só que existe agora um lugar de ser dependente dele. E isso só acontece quando você deixa com que ele governe. Você levanta os braços, e da mesma forma como que aqueles efésios mergulhavam na bebida, você mergulha no Espírito Santo de Deus. Olha isso. Me lambuzei. Preste atenção. Paulo compara o Espírito Santo, o enchimento dele, com a bebida. O que uma pessoa, olha como Paulo foi sábio, essa inspiração de Deus sobre ele. O que faz uma bebida no sangue de alguém? Tira as condições normal daquela pessoa se orientar. Ela fica fora do seu juízo pleno, ou seja, ela se lançou em algo que agora esse algo a controla. E Paulo fala: vocês não mais deixem ser controlados por a bebida, mas agora deixem-se ser cheios do Espírito. E existe então uma janela, uma oportunidade hoje, de você pedir para que Deus encha-me do teu Espírito. Eu não quero ser mais controlado por aquilo que me controlava, mas que seu Espírito me enchendo, todas as coisas sejam orientadas pelo Senhor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A mensagem aqui. Onde eu estou? Aqui saiu do meu papel. Aí então eu disse que o Espírito vem habitar dentro do nosso coração.
E aqui agora, você vai decidir. Eu te apresentei uma oportunidade, que é a oportunidade de ver uma vida controlada por Ele. E agora você vai decidir se é isso mesmo que você quer. O Espírito Santo não vai entrar com força no seu coração, com você resistindo a Ele. Ele vai liberar, Ele vai entrar mediante a esse acesso que você conceder a Ele. Então, por que eu digo que você vai decidir? Porque existe um propósito, existe um motivo para que você seja cheio do Espírito Santo. E agora fica na sua mão, para você escolher se é essa oração que você vai fazer. Se é o que você vai olhar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Conduz, orienta, direciona, faz em mim o que o Senhor quiser. E vamos lá, primeiro ponto, são só 2, eu anotei aqui 2, deixa eu ver se eu coloquei 3, não, então vai ser rápido, só 2 pontos. Primeiro ponto, por que sermos cheios? Porque se a gente não for cheio pelo Espírito, outra coisa vai encher o nosso coração. Agora eu não estou falando de habitação, porque você aqui, eu estou falando para cristãos, vocês estão habitados pelo Espírito. Só que se você não se deixar ser cheio de Deus, você agora vai começar a deixar com que outras coisas vá tomando o controle, a direção da sua vida. Por exemplo, Paulo usou a bebida. Obrigado, Roberto. Paulo usou a bebida como aquele inimigo do enchimento. Mas eu posso dizer várias coisas, dentre elas pecado e coisas até que não são pecado. Se esse espaço do seu coração começa a ser tomado por trabalho, esporte que você gosta muito, ou coisas ruins, ganância, tristeza, morte, choro, desmedido, ou seja, o nosso coração, ele é uma esponja, e ele absorve aquilo que você alimenta ele. E o nosso desejo essa manhã é que a gente seja alimentado por esse vinho de Deus, não essa bebida que ele diz, mas o vinho de Deus, a alegria de Deus. Os apóstolos foram confundidos com bêbados. Falou: essa hora da manhã vocês estão bebendo? Ele falou: não, aconteceu aqui o que o profeta já disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, filhos, filhas, idosos, sonhos, visões, dons do Espírito Santo. Igreja, existem dons do Espírito Santo sobre nós. Igreja, nós somos chamados para fazer parte da obra que um dia nos alcançou. Agora nós entramos para o time. Cada um de nós tem uma ferramenta agora na mão. Não faça o trabalho sem essa ferramenta na mão, que é o dom do Espírito Santo. Paulo fala: buscai com zelo os dons espirituais. Irmãos, ele não está falando para pastores, ele está falando com os membros da igreja. Irmãos, e eu falo para vocês hoje: busquem com zelo os dons espirituais. Busquem ser cheios com o Espírito. Falem línguas, o máximo que você conseguir. Paulo fala: eu dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vocês. Irmãos, falem em línguas. Está no trabalho, fale em línguas. Se você não recebeu, pede. Fala: Deus me dá. A língua é dada para que ele se edifique. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Olha só, Deus está me dando outra ferramenta para que eu seja firme, fiel,
constante. Meu irmão, você quer depender só do seu braço, não seremos constantes. Quem faz nós permanecermos fiéis, senão o Espírito Santo? Jesus diz: Ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. Olha só, o Espírito Santo é que nos traz à mente aquilo que nos dá esperança. Vocês estão entendendo como não dá para viver uma vida longe sem o enchimento, o revestimento de poder? Enquanto eu estiver falando, que você vá pedindo para Deus: Deus, encha meu coração, encha meu coração. Você vê os discípulos em Atos, a maioria das vezes eles estavam orando, e acontecia, caía sobre eles o Espírito. Quem acredita que Deus mudou? Só quem acredita que Deus mudou. Quem acredita que Ele é o mesmo? Eu peguei vocês, eu vi uns dois aí que fizeram. Deus é o mesmo, meus irmãos. A promessa é para todos nós: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus disse que eles serão revestidos e seriam testemunhas, Jerusalém e depois até os confins da terra. Então esse é o ponto 1. Porque se não formos cheios com o Espírito, seremos cheios com outra coisa. Ponto 2. Já falei um pouco aqui, mas porque Ele nos capacita para a sua obra. Segundo motivo do porquê ser cheio do Espírito Santo: porque Ele nos capacita. Diga assim: Ele. É que não teve café da manhã, aí vocês ficaram meio mais ou menos. Fala assim: Ele me capacita. Jesus disse: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Qual a consequência? E serão minhas testemunhas. Por isso que eu falei, se você quer fazer esse pedido para Deus, você vai ser cheio com o Espírito e você vai ser capacitado a ser a sua testemunha. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? De um homem que era impetuoso, naqueles linguajares do colérico, sanguíneo, todos eles, Pedro tinha isso aí. Ele sai de um homem que agia antes mesmo de pensar, que deixou com que o medo apagasse sua fé em Jesus, negando Ele 3 vezes. Jesus, com o seu amor, da mesma forma que nos chamou, que colocou Jesus para que hoje a gente pudesse de novo nos relacionar, fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro sai desse homem. Em Atos 2, eles são cheios de Deus. Na Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. E na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas entregam sua vida a Jesus. Para que queremos o Espírito Santo se não para isso? Olha o que o texto diz. Atos 2, abram aí enquanto eu dou uma respirada. Atos 2:38.
tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua. Vamos provar da tua glória e vamos provar o quão. Vamos provar. Bom de Senhor. Santo. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras os advertia a eles: salvem-se dessa geração perversa. Meus irmãos, nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. Os que aceitaram foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de número de seguidores de aproximadamente 3.000. Atos 4:8. Está aí pertinho. Atos 4:8. Então Pedro, cheio, olha aqui, meus irmãos, é por isso que eu fiz a pergunta. Olha a consequência que deu Pedro esperar para ser revestido de poder. Ele estava ali agora, estava voando para Deus. Acabou de pregar 3.000. E agora Pedro, ainda cheio, disse para os principais do povo e anciões, e eles vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados que eles eram homens iletrados e indoutos, né, a Bíblia diz, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O Espírito Santo nos leva a se parecer com Jesus. Você quer sair lá no dia a dia do seu trabalho, as pessoas olharem para você, só verem o Gustavo lá, falar: olha lá, menino, cidade, careca desse jeito, olha só, menino, que coisa. Ou olhar para você e falar: ali vai um servo de Deus, ali vai alguém que espelha Jesus. É alguém que passa o dia com você e a pessoa lá na casa dela, ela fica: olha só, essa é diferente, né? Você viu? Sorrindo, não estava nem recebendo dinheiro para fazer aquilo. Que coisa era aquela? O Espírito Santo nos deixa parecido com Jesus. E mais um pouco, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Ele estava parecido com Jesus, estava com ousadia para pregar, e a cura estava sobre sua vida. Meus irmãos, será que nós queremos hoje nos jogar? Será que no meio dessa geração perversa a gente quer dar nosso nome? Fala: Senhor, anota aí meu nome, põe meu nome aí nas fileiras do seu exército. Tem alguma história que eu não sei de quem é, não vou conseguir dar o crédito, que tinha alguém em cima do muro, os anjos de um lado falando: vem pra cá, e do outro lado os demônios ali fazendo churrasco, tá? Não tava nem aí pra pessoa, jogando bola, tal. Aí a pessoa que estava em cima do muro falou do lado aqui: vocês não se importam? Eu vou para lá, hein?
Ele falou: que foi? Em cima do muro você já está do nosso lado, fica tranquilo. Meus irmãos, chegou um momento onde a igreja precisa fazer o que ela diz que ela é, ser o que ela diz que ela é. E nós só podemos viver essa identidade de filhos de Deus se o Espírito Santo dominar a nossa vida. Estou terminando, tá? Último ponto. Então eu falei, recapitulando, Deus de fora para dentro foi entrar no nosso coração. Depois aqui dentro a gente tem a chance de ser cheio para testemunhar, para se parecer com Ele, para que outras coisas não entrem no nosso coração. E por fim, como eu sou cheio do Espírito Santo. Então você que falou, mas no fim, o que eu vou fazer? A gente vai só falar um pouquinho e a gente já finaliza. Lucas 11, 13. Tem um pastor que a gente ouve, pastor Luiz Hermínio, depois vocês ouvem aí o que ele fala. Ele tem um senso de humor assim bem legal. E ele fala, enquanto esses irmãos abriram aí já, ele diz que, não sei se é ele que contou, alguém contou para ele, enfim, que uma história que quando a gente chegar no céu, vai estar lá Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José, Zaqueu em cima de uma árvore lá, Jonas brincando com os peixes, com as baleias, todo mundo lá. E aí você vai falar: e aí, Jonas, como foi? Uns 3 dias na barriga da baleia. Que foi isso aí? Nem hoje aqui os pessoal consegue descer no submarino, o submarino dá problema lá embaixo. Aí o outro, mas e aí, me conta aí como foi. Vocês caminharam, caiu a muralha sem fazer nada. É, rapaz, caiu onde estava lá, veio abaixo. Poder de Deus. Todo mundo lá. Davi, como foi lá? Eu era bom de mira, Deus me ajudou, bati lá e ganhamos a batalha. Golias caiu. Não, tá bom. Você está falando da gente aqui, mas peraí, todo mundo quer ouvir você. Aí vem todo mundo, Abraão, José, todo mundo aqui fica para aparecer. Mas e agora? A gente fez tudo isso, mas como é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Todos nós vimos Deus aparecendo em algumas situações, mas Ele não habitava dentro. Como que era? Ter a presença de Deus no seu coração. O sacerdote tinha uma vez, ele entrava lá uma vez por ano. Que hoje a gente traga na nossa memória o privilégio, a graça, o favor que a gente já recebeu de ser amigo de Deus, de poder orar, olhar para esse universo apático, frio, vazio, olhar para Ele e diz: o Senhor tem por conhecida todas as estrelas do universo, o Senhor é meu Pai, o Senhor é o meu pastor. Tudo isso só pode orar quem é crente. Aquele que está no mundo, ele olha para esse universo e nada, não tem uma resposta para ele. Para ele a vida é o fim. E ele, o universo, ele não fala Pai. Fechamos esse parênteses, vamos lá. Como ser cheio do Espírito Santo? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Lucas 11, 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe,
em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aqui nós temos pensamento, se ele está falando de uma conversão, de um enchimento, aqui mais para talvez uma conversão. Mas esse mesmo Deus que nos dá sem medida o Espírito, é aquele que nos concede o enchimento da tampa do Espírito no nosso coração. Então a primeira forma de ser cheio, pedindo ao Senhor: Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu não quero mais andar pelos meus passos. São tantos desafios. Segunda-feira agora eu tenho um negócio para fazer lá. Se eu for fazer sozinho, eu vou tomar na cara, a parede na cara, já era. Eu preciso que o Senhor vá lá na frente. Eu preciso que o Senhor tome a rédea, a situação, e vá lá na frente por mim. Então, pedindo, Deus, conduz, me enche. Segundo, como ser cheio do Espírito Santo? Louvando. Efésios 5,18, nosso texto aqui de hoje, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher por Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. À medida que nós adoramos a Deus, nós estamos abrindo a tampa do nosso coração, e Ele vai ministrando presença de Deus sobre a nossa vida. Presença de Deus sobre a nossa vida. Tenha o costume de em casa colocar um louvor, adorar o Senhor enquanto você faz outras coisas, ou até em momentos de oração, adorar ao Senhor. Cria na sua casa esse ambiente de Deus. Primeiro, pedindo. Segundo, louvando. Terceiro, orando ao Senhor. E não necessariamente orando para ser cheio, mas enquanto oramos, Ele nos enche. Atos 4:29. Vamos acabar agora, meus irmãos. Se quiser da banda quiser vir, pode vir já, que a gente já está finalizando. Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Meus irmãos, olha, eles estão orando contra aqueles que estão indo contra eles. Está pedindo para Deus capacitar. Estende a tua mão. Olha a oração que ele faz. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Será que a gente ora assim para Jesus? Jesus, usa a nossa vida para curar os enfermos dessa rua aqui, ó, para demonstrar os seus sinais e as suas maravilhas. Oh Deus, nos ensina. Ah Senhor, nos ensina. Tantas são as coisas que a gente pede para nós, e olha o que os discípulos nos ensinam. Senhor, usa a nossa vida para abençoar o do outro, para curar, para libertar eles. Senhor, minha oração hoje pela igreja Manaim, usa ela para curar, para transformar esse bairro, para trazer sinais e maravilhas, para que o nome de Cristo, o santo servo Jesus, seja glorificado. Senhor, distribua agora dons nessa casa. Senhor, reveste do teu poder, Senhor. Ministra uma sede no coração insaciável. Dê experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou na igreja desde os 3 anos de idade. Desde os 3, 4 anos eu estou correndo nos corredores, dormindo no banco. Inclusive eu gostava de dormir em um dos bancos lá, que era de madeira comprido,
Eu ficava meio escondido assim, demais. Comecei a servir a Deus através de grupos de dança, de evangelismo. Crescendo, 16, 17 anos, sempre na casa de Deus. Sabe, estava ali e tal. Poucas foram as vezes até aquele momento que eu fui visitado por uma presença de Deus. Poucas vezes. Eu lembro das vezes raras que eu senti a presença de Deus antes dos meus 18 anos. Foi aí que Deus pega 2 pastores, inventa deles cuidarem de adolescentes, né? E inventa ainda de fazer retiro, de fazer acampamento. E aí, sei lá por que motivo, não lembro, eu visitava esporadicamente o culto dos adolescentes da igreja, onde os pastores Douglas e Anja eram os líderes. Isso há 12 anos atrás. E aí um dia que eu fui no culto, ele falou, eu não sei se era o último dia para o pagamento do acampamento. Eu não trabalhava, não sei se eu já trabalhava, talvez, acho que não. E aí eu tinha um dinheiro lá, não tinha Pix na época. E no mesmo final de semana, ia ter uma viagem para um sítio, sei lá, em Minas, só com a galera que faz o bem, só com a galera top, só o pessoal legal. Não ia ter droga, não ia ter, né, nada lá. Totalmente o contrário disso. E aí eu, naquele momento, me dividi. Falei, agora, o que eu faço? Aí eu fui lá e paguei o acampamento da igreja. Não sei se metade, enfim. Aí eu fui, eu tava lá. E aí o que estava pregando nesse retiro? Conhecendo o Espírito Santo. Eu acho que era algo assim. E era uma sequência de 3 ministrações. Era assim, tipo, limpando a casa, tal. E no fim, o Espírito Santo lá. E eu até então já ia para a igreja, fazia as coisas e tal. Mas, meus irmãos, sei lá que momento que foi, estava ali orando, adorando, mas desatou dentro de mim uma risada. Eu começava a rir muito. Eu ria, olhava para a pessoa, ficava rindo. E aí, quem já teve essa experiência aí, é engraçado, você olha para a pessoa, aí você ri, você não consegue falar o porquê que você está rindo. E aí eu comecei a falar em línguas, muito, falei, comecei a falar em línguas. E relatos lá dizem que eu ficava assim, me batiza. Eu não lembro, faz tanto tempo, não lembro o que eu falava. O fim disso é que eu fiquei assim, sei lá, não sei se quantos conheceram o Toninho. Ele chegou pra mim assim, você ficou 1h30 ali falando em línguas, não sei o quê. Aí, ô Toninho, benção. E aí, beleza, acabou, né? 1h30, fechou. Mas parece que Deus queria, assim, de todo jeito, tirar todas as impurezas do meu coração. E Ele não parava de me visitar. Então eu fui fazer as coisas, limpar meu quarto, sei lá. Aí eu ia falar em português com alguém, eu não conseguia, parece que era incontrolável falar em línguas. Então eu ia falar com a pessoa, aí eu começava a falar em línguas com a pessoa. Aí eu liguei pra minha mãe, eu fui batizado. Enfim, meus irmãos, se vocês quiserem podem ir ficando de pé. O que deu daí? Meses depois eu estava pregando na igreja, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas o Espírito Santo me visitou. Ele entendeu que aquele era o momento. E nunca depois de lá eu fui a mesma pessoa. Eu falo que eu tenho que mudar o RG que eu tenho, porque o Senhor me visitou. E o Senhor fez uma marca no meu coração. Uma marca que ela anda comigo até hoje. Uma sede que eu não consigo explicar. Um fogo nos ossos, como diz o profeta. O que me fez separar toda a minha vida para esse propósito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, o mesmo que me pegou aquele dia, ele reveste cada um de vocês
com poder, com sinais, com dons, para que vocês possam cumprir a tarefa para a qual vocês estão destinados a cumprir. Hoje vocês são filhos e operadores de Deus. Vocês são filhos e embaixadores de Deus. Como um carro, para cumprir uma tarefa, precisa estar com o tanque cheio. Você, meu irmão, minha irmã, para cumprir a tarefa de Deus, precisa estar com o seu tanque cheio. Que hoje Deus tenha preparado esse dia para inundar nosso coração. E não só hoje, mas que a partir de hoje haja uma busca constante para que você possa ser cheio com o Espírito Santo. Você pode orar da forma que você achar melhor. E se você quer isso para você, ore ao Senhor. O louvor vai ministrar para nós.